Ok, galera, olha só. Agora a gente vai falar de um caso específico de interação gênica, né, denominado de uma herança quantitativa. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Até então, todos os padrões de herança que a gente estava estudando com vocês eram herança do tipo qualitativa. Como assim uma herança qualitativa, Márcio? A gente analisava se o indivíduo tinha característica ou não. Por exemplo, a ervilha ou era amarela ou era para a gente uma ervilha caracterizada como verde, né? Ou o indivíduo tinha pele pigmentada, ou o indivíduo não tinha pele pigmentada, ou o bico do pássaro era curto, ou o bico do pássaro era longo para a gente. Então, isso é um padrão de herança que a gente coloca como sendo uma herança qualitativa. Que característica você tem? O que a gente vai ver agora com vocês é um padrão de herança que, ao invés de analisar só se você é portador ou não daquela característica, o quanto dessa característica você vem a expressar. Ou seja, é o que a gente coloca como sendo herança do tipo quantitativa para nós. Se nós pensarmos aqui na maioria dos padrões de herança, tá? Do tipo quantitativa, ela tem para a gente uma expressão relativamente grande em alguns padrões, como por exemplo é o caso da altura. Ok, o indivíduo é alto, o Márcio é alto. Quão alto ele vai ser? Esse fruto é doce, tudo bem, é doce, mas como esse fruto qual o nível de doçura desse nosso fruto? O indivíduo tem a pele pigmentada. Quanto pigmentada é essa pele? O animal tem uma pelagem longa. Ok, quão longo é esse pelo? Tá? Então, para nós, a gente vai estar trabalhando com vocês esse padrão de herança quantitativa. Deixa eu colocar para vocês a seguinte situação. Quando a gente analisava as nossas heranças ditas qualitativas, eram basicamente assim, se eu fosse expressar um gráfico em que eu tivesse os fenótipos, tá? Na verdade, número de indivíduos, vamos colocar assim. Se eu fosse expressar um gráfico que eu tivesse o número de indivíduos em função dos fenótipos para a gente, das minhas classes fenotípicas, tá aqui, os fenótipos para nós. Número de indivíduos em função dos fenótipos. A nossa herança qualitativa, ela era assim, beleza, eu tenho alguns indivíduos com a característica, por exemplo, de um fenótipo proposto por um alelo dominante e outros poucos com a característica proposta, por exemplo, por um alelo recessivo. Compreende que isso aqui pra gente é extremamente vago em relação às minhas classes fenotípicas. Eu tenho vários fenótipos aqui, que não estão sendo, na verdade, para a gente abordados. Então, a nossa herança qualitativa que a gente estudava com vocês, os nossos padrões fenotípicos eram muito bem propostos. Ou seja, esse indivíduo ou vai ser assim, ou esse indivíduo ele vai ser assim. E quem está aqui no meio? Necessariamente a gente vem apresentar fenótipos que também estejam aqui. Por exemplo, o indivíduo, ou ele é baixo ou o indivíduo alto. Beleza, mas entre esse baixo e esse indivíduo alto, a gente vai apresentar um monte de características ainda. O indivíduo tem a pele pigmentada, né? Vai ser, por exemplo, negro, ou não tem a pele pigmentada, vai ser branco. Mas entende que entre, por exemplo, esses dois padrões, negro e branco, a gente tem, na verdade, uma curva extremamente grande de várias classes fenotípicas para nós. Quando a gente trata a herança qualitativa, o padrão desse gráfico era essa, Isso aqui seria para a gente uma herança qualitativa. Agora, quando a gente pensa numa herança quantitativa, eu vou ter algo diferente. A minha herança quantitativa vai se portar assim, Vou pegar, pessoal, o mesmo padrão do gráfico, Número de indivíduos em função para a gente dessas nossas classes fenotípicas, em função dos nossos fenótipos, tá? Aqui eu teria número de indivíduos em função desse fenótipo. Olha o que acontece agora para a gente, Eu vou apresentar uma curva em que necessariamente as minhas classes fenotípicas vão ser das mais diversas possíveis. Então eu venho apresentar várias classes fenotípicas. Isso aqui, propõe para a gente várias classes fenotípicas. Então, pensando agora em uma herança não mais qualitativa e sim em uma herança quantitativa,
quantitativa, tá? O padrão das nossas classes fenotípicas vai obedecer a uma outra distribuição dessa nossa curva, tá bom? Olha só, alguns pontos que a gente tem que saber em relação ao nosso padrão de herança dito quantitativo. Primeiro, esquece para aqui essa história de alelo dominante e alelo recessivo. Nós não vamos ter. Não existe mais um alelo que seja dominante em relação ao outro, tá? Basicamente, o que a gente propõe agora é a presença desses nossos poligenes, que esses nossos poligenes, eles poderão ser considerados contribuintes ou não contribuintes. Quando eu estou diante, por exemplo, dos nossos alelos ditos contribuintes, nós vamos continuar representando por uma letra maiúscula. Não é que ele seja dominante, é que ele é um alelo contribuinte, ou seja, um alelo que vai contribuir para essa minha característica, tá? Quando nós falamos agora dos nossos alelos não contribuintes, estaremos representando por uma letra minúscula. Não pensa em alelo recessivo, tá? Significa dizer o quê? Que ele não vai contribuir para essa nossa característica. Entendem que é assim, pessoal. Se é um caso de interação gênica em que eu tenho vários pares de alelos interferindo em uma única característica, quanto mais alelos contribuintes o indivíduo apresentar, compreende que ele vai ser dotado para a gente de uma quantidade, na verdade ele vai expressar para a gente, um fenótipo para a gente com uma maior expressão dessa minha característica. Quanto menos alelos contribuintes ele apresentar, logo, quanto mais alelos não contribuintes ele vir apresentar, menor vai ser a expressão dessa característica para esse indivíduo. Ah, tem pelos longos? Ok. Se eu tiver muito alelo contribuinte para a expressão desses pelos longos, a tendência é que esses pelos tenham para a gente, obviamente, que um tamanho razoável. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, tem pelos para a gente que são longos, mas a quantidade de alelos contribuintes não é tão grande assim, é menor do que eu tinha para aqueles indivíduos com um tamanho de pelo, por exemplo, máximo para nós, significa dizer que a quantidade de alelos contribuintes para esse indivíduo seria para nós relativamente menor, tá? O interessante é que a gente venha pensar que os efeitos desses nossos alelos contribuintes, eles se apresentam como sendo dotados de um efeito aditivo, eles se somam. Se eu pensasse aqui, por exemplo, o tamanho de um fruto, digamos que cada alelo contribuinte, ele para a gente fosse, viesse a expressar 1 centímetro a mais o tamanho desse fruto. Concorda comigo que se eu tiver, por exemplo, aqui, uma certa quantidade de alelos contribuintes, quanto mais alelos contribuintes, mais desse 1 centímetro eu terei, logo esse indivíduo vai apresentar para a gente um fenótipo com um tamanho maior? Tá? Então, a nossa herança quantitativa é o quanto que a gente tem dessa nossa característica. Presta bem atenção. Necessariamente, quando nós apresentamos esse padrão de herança, é importante frisar que o número de classes fenotípicas para a gente vai ser determinado pelo número de alelos envolvidos nesse nosso processo mais 1. Vocês entendem, pessoal, que se eu venho apresentar, por exemplo, um dos exemplos que eu trago aqui para vocês, a pigmentação da pele humana, tá? Obviamente que existem vários fenótipos distintos, mas digamos que a gente viesse a pensar aqui em apenas 5 fenótipos. Vamos tornar a coisa didática, tá? Eu colocasse aqui um fenótipo como se fosse para a gente um indivíduo dito negro, um indivíduo com fenótipo mulato escuro, um indivíduo com fenótipo mulato médio, um indivíduo com fenótipo mulato claro e um indivíduo branco. 5 classes fenotípicas para a gente. Já é bem diferente do que a gente tinha na herança qualitativa. Bom, concordam que se eu tenho 5 classes fenotípicas e eu trouxer esse meu raciocínio, tá? Eu posso também propor isso aqui, o número de alelos para mim será ou não igual ao número de fenótipos menos 1. Claro que sim, O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, o número de alelos, botando esse 1 para lá, então a quantidade de fenótipos menos 1 vai dar para a gente o número de alelos. Entende que se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas, obrigatoriamente eu venho apresentar para nós 4 alelos envolvidos, tá? Se nós pensarmos nesses alelos envolvidos, o que eu terei? Vamos criar aqui um padrão. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 pares de alelos, já que são 4 alelos envolvidos, em que a gente viesse apresentar assim, sei lá, o alelo Nzão, o alelo Nzinho, o alelo Bzão, o alelo Bzinho. Não sei, estou colocando isso aqui agora, uma legenda pra gente, tá?
Então, se eu tenho esses meus 4 alelos, né, que seriam considerados os nossos poligenes, em 2 pares, eu tenho esses meus fenótipos. Se o efeito para a gente, ele é um efeito aditivo, concorda que o indivíduo considerado negro para a gente seria aquele que iria apresentar, dentro desses meus 4 alelos, uma maior quantidade de alelos contribuintes para a gente? Então, para a gente, ó, o indivíduo caracterizado como sendo negro, obrigatoriamente, ele seria padronizado genotipicamente como o quê? Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. É ou não a expressão máxima, já que eu estou apenas diante de alelos contribuintes para a gente? Obviamente que sim. Concorda que então o indivíduo caracterizado como branco para a gente seria exatamente, ó, aquele dotado de uma menor quantidade de alelos contribuintes, ou seja, apenas de alelos não contribuintes? Eu teria esse indivíduo aqui como sendo o que, ó? Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Se eu for distribuir em relação a essas nossas outras classes fenotípicas, concorda que o que eu vim apresentar vai ser isso aqui, ó? Mulato escuro terá ou não um alelo contribuinte a menos que esse meu mulato, do que esse meu negro? Seria então assim, ó, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzão. É uma possibilidade pra gente? É, mas concorda que eu posso ter também, ó, um outro padrão genotípico, sendo Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho? Eu tenho ou não um alelo contribuinte a menos que esse indivíduo negro? Sim. Indivíduos mulato médio pra gente poderão ser aqui, ó, genotipicamente padronizados assim, ó, Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho. Tá aqui, ó, só 2 alelos contribuintes quando comparado com o indivíduo mulato escuro pra gente. Ou ainda assim, ó, Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzão, é também pra gente uma possibilidade, tá? Continua apresentando 2 alelos contribuintes. Ou eu teria indivíduos que seriam considerados assim pra gente, ó, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Márcio, como assim? Gente, lembra, o efeito pra gente, tá? É um efeito aditivo. Quanto mais alelos contribuintes eu tiver, maior vai ser a expressão. Eu não tenho um alelo se expressando mais do que o outro em relação, por exemplo, a Nzão ou a Bzão. Teve Nzão, ok, tenho 2 alelos contribuintes. Aqui eu tenho Nzão e tenho Bzão, não importa, eu continuo tendo 2 alelos contribuintes, tá? E por fim, indivíduos mulato claro pra gente, seriam aqueles que iriam apresentar apenas um alelo contribuinte desse. Olha aqui, ó, o Nzão, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Ou, pra gente, uma segunda possibilidade seria o quê? Indivíduos genotipicamente Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzinho. Então, daqui o que a gente vem apresentar são, daqui, ó, 4 alelos contribuintes. Aqui, ó, apenas 3 alelos contribuintes. Aqui, ó, eu terei 2 alelos contribuintes. Aqui, apenas um alelo contribuinte. E aqui, nenhum alelo contribuinte para a gente. Tranquilinho até aqui? Está claro essa distribuição em relação a esses nossos fenótipos? Pois bem, vamos pensar agora em uma maneira da gente estar cruzando esses indivíduos entre si. Vamos pegar o mesmo padrão de indivíduos que a gente vem colocando para vocês, os indivíduos dotados de apenas um tipo de alelo, né? Esses agora classificados como contribuintes, ou seja, os indivíduos Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, né? Cruzando com indivíduos que sejam dotados de apenas um tipo de alelo, agora o não contribuinte, que seria Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho, ou seja, os indivíduos brancos. Então, se eu pego, por exemplo, ó, em uma geração parental para a gente, vamos para cá, ó. Se eu pego, por exemplo, ó, em uma geração parental para a gente, vamos trazer assim,
Digamos que nessa nossa geração parental, eu tenho indivíduos que sejam Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, cruzando com indivíduos Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Gente, fenótipo que a gente vem encontrar aqui nesse indivíduo. Alguma dúvida que esse indivíduo para a gente dotado de 4 alelos contribuintes seria ou não classificado fenotipicamente como sendo negro? Tá aqui, ó, um fenótipo negro. Esse indivíduo aqui pra gente, ó, compreende que ele não tem nenhum alelo contribuinte, logo, é ou não fenotipicamente classificado como sendo pra gente branco. Tá aqui, ó, indivíduo branco. Tá? Se eu propor esse meu cruzamento, sei que não existe dúvidas em relação a isso, galera. Qual é o único tipo de gameta que esse indivíduo teria capacidade de gerar? É ou não um gameta Nzão, Bzão? Qual é o único tipo de gameta que esse indivíduo iria ter capacidade de gerar? É ou não um gameta Nzinho, Bzinho? Se eu propor a interseção desse meu cruzamento, eu vou ter ou não indivíduos pra gente, ó, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Tenho 2 alelos contribuintes, não é? Esses meus 2 alelos contribuintes foram, na verdade, herdados de quem? Desse indivíduo com fenótipo negro que tinha 4 desses meus alelos contribuintes, tá? Esse indivíduo pra gente, concorda comigo que ele vai ser classificado necessariamente como sendo um indivíduo pra gente do tipo mulato médio, com 2 alelos contribuintes? Então tá aqui, ó, pra nós, um indivíduo dito mulato do tipo médio. Se eu colocar esse indivíduo para cruzar com outro que tem um genótipo igual ao seu, ou seja, aqui, ó, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Logo, um indivíduo fenotipicamente considerado mulato médio também, ó. Também um indivíduo dito mulato médio. Agora a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Vocês lembram daqueles nossos primeiros encontros que eu trazia para vocês uma relação matemática associado, né? Associado, na verdade, a uma distribuição, né, do nosso binômio de Newton, né? Que eu colocava para vocês, na verdade, o desenvolvimento desse binômio, né? Na hora que aquele triângulo de Pascal, né, que vocês veem em matemática, tá? Na hora que a gente vinha pensar no cruzamento entre heterozigotos, o que a gente vai propor, gente? Obrigatoriamente, quando eu falo agora sobre o cruzamento em heterozigotos, vamos deixar esse cruzamento por enquanto em stand-by, tá bom? E vamos para cá, ó. Nós vamos padronizar que para que eu venha cruzar os nossos heterozigotos, aqui, ó, forma de observação para vocês, tá? Vou falar sobre o nosso cruzamento entre heterozigotos. Heterozigotos. O que eu vou ter, gente? Eu vou ter indivíduos em que os alelos, vamos classificar aqui como sendo, por exemplo, P e Q. Uma legenda qualquer, tá? Esse meu P mais Q, eu vou elevar a N. De modo que, para mim, atenção por favor, tá? Ó, os alelos ditos como sendo P, nós vamos colocar como sendo os meus alelos contribuintes. Tá aqui, ó, alelos contribuintes. E os meus alelos que eu vou colocar como sendo Q, vamos colocar aqui, ó, como os meus alelos não contribuintes. E esse meu Nzinho que aqui está, nós vamos colocar exatamente o número de alelos envolvidos no processo. Envolvidos no processo. Tá? Então, a nossa relação é P, alelo contribuinte. Nesse nosso caso, alelo contribuinte, Nzão. Q, alelo não contribuinte. Nesse nosso caso, alelo contribuinte, desculpa, o P pode ser Nzão, mas pode ser Bzão também, tá bom? O Q agora pra gente, ó, alelo não contribuinte, Nzinho ou ainda Bzinho, né? Bom, se nós pegarmos esse nosso cruzamento, em que eu sei que a quantidade de alelos envolvidos para nós, já que eu tenho
5 fenótipos, o número de alelos será a quantidade de fenótipos menos 1. Meus 4 alelos, os meus 2 pares de alelos. Na hora que a gente pensa aqui, ó, sobre esses meus 2 pares de alelos, esses meus 4 alelos, se eu jogo isso aqui, ó, o meu P mais Q elevado, né, a esse meu N, que agora o meu N vale quanto, gente? O meu N está valendo, ó, 4. Lembra que a gente colocou para vocês uma relação matemática que era assim? Por favor, tá? Se não lembra dessa relação, dá uma pausazinha agora na aula, vai lá no nosso caderno, vê as primeiras relações matemáticas que eu colocava para vocês e vê esse desenvolvimento do binômio, tá certo? Na hora que a gente vinha desenvolver esse binômio, a gente colocava assim, ó. Sempre eu vou colocar o meu P elevado ao número máximo, que eu tenho esse meu máximo expoente, tá? E o meu Q, ó, elevado, né, ao meu número mínimo, ou seja, o meu zero, de maneira que a soma entre os dois dê sempre esse meu máximo expoente. 4 mais 0 continua dando pra gente 4, tá? A minha outra relação vai ser, ó, o meu P agora, ele vai reduzindo, meu P ele vai valer 3, tá bom? E o meu Q agora, ó, que valia 0, ele vem para 1. 3 mais 1 continua dando 4, tá? Agora, ó, o que vai estar acontecendo? Olha o meu P, pessoal, valendo 2, e olha o meu Q valendo 2 também. Compreende que agora o meu P vai decrescer para 1, tá aqui, ó, o meu P valendo 1, e o meu Q, olha o Q aqui, ó, vindo para 3. 1 mais 3 continua dando 4, tá? E por fim, olha o nosso P valendo 0 e olha o nosso Q valendo 4. 0 mais 4, 4 ainda pra gente, tá? Bom, achei os meus expoentes. O que eu vou agora perceber? Vou colocar, gente, atenção por favor, ó. Sempre eu começo por 1. O que a gente vai fazer? Uma multiplicação desse meu primeiro índice, 1 vezes 4, daria 4. E eu vou dividir pelo número do termo. Esse é o meu primeiro termo, esse é o meu segundo termo, esse é o meu terceiro termo, esse é o meu quarto termo, e aqui eu teria, ó, o meu quinto termo. Concorda que aqui, pessoal, 1 vezes 4, 4, dividido pelo número do termo pra gente, que é 1. Vai dar ou não vai dar pra gente? 1 vezes 4, 4 dividido por 1, 4. Coloco o meu 4 aqui, ó. O que eu vou ter agora? 4 vezes 3 vai dar quanto? 4 vezes 3 vai dar 12 pra gente, tá? Vou dividir pelo número do termo. Que termo é esse, ó? O meu segundo termo. Como o segundo termo pra gente seria esse meu 2, então 4 vezes 3, 12 dividido por 2, eu tenho 6. Venho aqui, ó, e jogo 6 pra cá. 6 vezes 2 vai dar 12, dividido agora por quanto? Dividido por 3, ou seja, vai ou não, pessoal, ser igual a 4 pra gente. Agora, 4 vezes 1, 4. 4 dividido pelo meu primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. 4 dividido pelo meu quarto termo daria 1. Joguei o meu 1 para cá. Gente, acabamos de desenvolver esse nosso binômio de forma que eu sei exatamente quantos alelos contribuintes e quantos alelos não contribuintes cada um desses meus termos ele tem. Presta bem atenção. Esse meu indivíduo aqui, ó. Vocês concordam que eu tenho um indivíduo com 4 alelos contribuintes? Olha o meu P aqui, ó, elevado a 4, tá? P é ou não um alelo contribuinte? É sim. Então tá aqui, ó, um indivíduo com 4 alelos contribuintes e nenhum alelo não contribuinte. Gente, se eu tenho 4 alelos contribuintes e nenhum alelo não contribuinte, eu estou ou não diante de um indivíduo para a gente classificado como sendo ali, ó, Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. Sim, então esse indivíduo seria isso aqui, ó, Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. Tenho quantos desse meu indivíduo? Eu vou ter um desse indivíduo, ó. 1 entre o meu total vai ser assim. Só que eu tenho também, ó, agora 4 indivíduos, que esses meus 4 indivíduos que aqui estão, ó, percebam o que está acontecendo.
olha aqui, 4 indivíduos com 3 alelos contribuintes e apenas um alelo não contribuinte. Entende, pessoal, que esses meus indivíduos que têm 3 alelos contribuintes seria ou não um indivíduo classificado como mulato escuro para gente? Olha aqui, ó, eu tendo 4 indivíduos que podem apresentar genótipos que sejam assim, ó. Tá lá os genótipos que eu venho apresentar? Pode ser Nzão, Nzinho, Bzão, Bzão, tem ou não, tá aqui, ó, P3, 3 alelos contribuintes, tá? Ou pode ser, ó, Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho. Concorda que eu continuo a ter, pessoal, 3 alelos contribuintes? Então eu tenho 4 indivíduos que podem apresentar esses nossos genótipos, tá? Vou ter também agora aqui, ó, 6 indivíduos, que esses meus 6 indivíduos, eles têm 2 alelos contribuintes e 2 alelos não contribuintes. Se eu estou diante, gente, de 6 indivíduos, ó, 6 indivíduos, dotados de 2 alelos contribuintes e 2 não contribuintes, eu estou ou não, pessoal, diante de um caso de um mulato médio? Sim. Quais são as minhas possibilidades em relação a esses indivíduos classificados como mulato médio para a gente? Eu terei indivíduos que vão apresentar-se assim, ó. Eles podem ser Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho. Eles podem ser Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzão. Ou eles podem ser Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Continua ou não tendo P2, ou seja, 2 alelos contribuintes, e Q2, ou seja, 2 alelos não contribuintes. Olha aqui, ó, Bzinho, Bzinho, 2 não contribuintes. Nzão, Nzão, 2 contribuintes. Nzinho, Nzinho, 2 não contribuintes. Bzão, Bzão, 2 contribuintes. Nzão e Bzão, 2 contribuintes. Nzinho, Bzinho, 2 não contribuintes. Tá bom? Se eu olhar aqui, ó, para o meu quarto termo, perceba que eu tenho aqui 4 indivíduos para gente, que esses meus 4 indivíduos, eis aqui eles, ó, 4 indivíduos para nós, com apenas um alelo contribuinte e 3 não contribuintes. Quem é que tem apenas um alelo contribuinte para gente e 3 não contribuintes? Compreende que são aqueles classificados como mulato claro. Genotipicamente, como é que podem ser esses indivíduos? Ora, só pode ter um alelo contribuinte. Então, Nzão, Nzinho, Bzinho, Bzinho é uma possibilidade. Ou Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzinho, uma outra possibilidade. E por fim, indivíduos que para nós, ó, serão classificados como sem nenhum alelo contribuinte e 4 não contribuintes. Então eu tenho um indivíduo para gente que obrigatoriamente ele será como? Ele será assim, ó, Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho. Gente, compreende que eu tenho indivíduos 1 com 4, 5 com 6, né? 11 com 4, 15 com 16. Eu tenho um total de 16 indivíduos. Dentre esses 16, um para a gente tem 4 contribuintes e nenhum contribuinte, logo é classificado como sendo negro. Aqui, ó, um indivíduo para a gente dito negro. Indivíduos que, dentre os 16, 4 deles vão ter 3 alelos contribuintes e um não contribuinte, logo para a gente, ó, um mulato escuro. Tá aqui, ó, indivíduo mulato escuro. Tenho agora aqui, ó, 6 indivíduos que serão classificados como sendo para a gente dotados de 2 contribuintes e 2 não contribuintes, logo, mulato médio, mulato médio. Aqui, ó, 4 indivíduos que para a gente terá apenas um alelo contribuinte e 3 não contribuintes, um mulato dito claro para a gente, claro, e por fim, um indivíduo que não tem nenhum alelo contribuinte, ou seja, apenas 4 não contribuintes, indivíduos ditos brancos. Então eu vou ter, ó, uma proporção de 1 para 4 para 6 para 4
para 1. Se eu pegar, pessoal, esses meus dados aqui e eu jogar dentro dessa minha curva, dentro desse meu gráfico, olha para o gráfico aqui, por favor, e atenção, tá? O mesmo gráfico que a gente propôs inicialmente, gente. Olha só, vou pegar aqui um dos eixos, ó, vou colocar as minhas classes fenotípicas, tá aqui, ó, os meus fenótipos, e aqui, ó, eu vou ter o número de indivíduos, Compreende que agora, pessoal, eu vou ter aqui um gráfico assim, ó. Tem ou não, gente, a mesma curva que a gente viu inicialmente, né, como sendo uma curva padrão de uma herança quantitativa. Negro para 4 mulatos escuros, para 6 mulatos médios, para 4 mulatos claros, para um indivíduo dito branco, tá? Isso é o padrão que a gente tem numa herança dita pra gente, não mais qualitativa, mas uma herança quantitativa. O que a gente tem que lembrar em relação a esse padrão de herança? Não existe alelo dominante, não existe alelo recessivo. Eu tenho alelos contribuintes e eu tenho alelos não contribuintes. O efeito desses alelos contribuintes pra gente, ele é um efeito aditivo. Logo, quanto mais de alelos contribuintes eu tiver, mais eu vou expressar essa minha característica. Quanto menos alelos contribuintes eu tiver, menos eu vou estar expressando essa minha característica, tá? O número sempre, ó, o número de fenótipos será a quantidade de alelos envolvidos mais 1. Então, pra gente, ó, número de alelos vai ser fenótipo menos 1. Se eu tenho 5 fenótipos, eu tenho 4 alelos. Logo, 2 pares de alelos. Cruzamento entre heterozigotos pra gente, o nosso cruzamento não segue mais aquele nosso quadro de Punnett. A gente vai desenvolver utilizando nosso binômio de Newton. Tá bom? Gente, herança do tipo quantitativa pra gente. Tá bom? Teoria é isso aí. Dá uma olhada no material, tá certo? Vê bem direitinho essa teoria, vai ver nessa aula pausadamente, tá certo? Vê esses nossos conceitos novos que surgiram hoje para vocês, tá? Pega o caderninho de vocês, vai fazendo essa relação matemática, por favor, isso é importante, tá ok?